Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e que a paz do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Uma breve meditação, como a gente sempre faz nas quartas-feiras, nos preparando para a oração. Vamos então ler um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro do profeta Oséias, capítulo 13, no verso 9. Oséias, capítulo 13, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, nós estamos na tua presença nesta noite, agradecidos porque mais uma vez nós podemos abrir a tua palavra, podemos ler, podemos meditar nela. Senhor, que ela fale aos nossos corações e que nós possamos, Senhor Deus, guardá-la e vivê-la no nosso dia a dia. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum em épocas de sofrimento, de adversidades, de angústias, de adversidades, o homem culpar a Deus pelas suas desventuras, pelas suas dificuldades. E no caso de Israel, não era diferente. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos aqui que, na verdade, o próprio Israel, o próprio povo, a nação de Israel, eram culpados dos seus pecados. Ou seja, eles mesmos provocaram a sua ruína, diz aqui a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles abandonaram ao nosso Deus. Então, quando nós contemplamos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos que os sofrimentos da humanidade são causados por ele mesmo. Se não vejamos um pouco em retrospectiva, desde o Jardim do Éden, Deus criou o homem e mulher, Adão e Eva, colocou eles no paraíso, um lugar perfeito. Eles eram também perfeitos, santos, mas eles tinham a liberdade de obedecer ou não obedecer. E eles resolveram desobedecer a Deus. Deus disse, olha, vocês podem comer de todo fruto, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. E eles então comeram. Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente morrerás. E vocês conhecem então as tentações que passaram Adão e Eva, e eles caíram. E eles trouxeram então ruína para si e para também a humanidade. E lá para cá a gente vai vendo a história bíblica e vai vendo exatamente que todas as tragédias, calamidades, sofrimentos, as ruínas que acometeram a humanidade foram provocadas por eles mesmos, pela própria humanidade. Vemos também no caso de muitos personagens bíblicos que trouxeram para si dores, aflições e dificuldades devido aos seus pecados. Por exemplo, o caso de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que trouxe muitos problemas para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar, para o seu próprio reino, porque ele cometeu muitos erros, muitos pecados, transgrediu muitas vezes a palavra de Deus. E então, no caso de Israel, a gente nota também que todas as dificuldades de Israel foram provocadas por eles mesmos, pelo próprio povo. Por exemplo, diz que quando Deus deu a lei a Moisés
Moisés vinha descendo do monte com as tábuas da lei, o povo estava lá embaixo, comendo, bebendo, se divertindo, fizeram um bezerro de ouro, que Deus tinha proibido, inclusive no primeiro mandamento. A Bíblia diz que naquele dia morreram quase 3.000 homens ao fio da espada. Então, a gente nota muitas vezes, e a gente vê, as pessoas veem, e como Deus mandou matar aqueles homens só porque eles eram idólatras. E a gente esquece de ver o lado de Deus, o lado divino, a santidade, a majestade de Deus. Então, aquela mortandade foi provocada por eles mesmos. E assim também muitas vezes na trajetória do deserto, quando a Bíblia diz que o povo se prostituiu com as filhas dos moabitas, e Deus então mandou matar aquele dia 23.000 pessoas, 23.000 homens que morreram. Então, o próprio exílio da Babilônia, a própria destruição do Reino do Norte, através dos assírios em 722, tudo isso foi causado pelo próprio povo. E aqui nós vemos claramente Deus dizendo: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Veja, vocês são os próprios culpados, vocês são os próprios responsáveis. Porque vocês me deixaram, vocês me abandonaram, vocês deram as costas para mim. Vocês confiaram nas alianças políticas, vocês confiaram nos seus reis, vocês confiaram em tudo, menos em mim. Veja o que Deus diz aqui no verso 10. Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-nos reis e príncipes? Deste um rei na minha ira, e tu tirei do meu furor. Deus está dizendo: onde estão agora os príncipes, os reis que vocês me pediram? Quem conhece a história de Israel sabe que até o livro de Juízes não havia rei de Israel. Então, Deus era o governante supremo, Deus era o rei de Israel, mas eles pediram um rei humano porque eles queriam imitar as nações. Queremos um rei que vá à nossa frente, que faça a nossa guerra, queremos um rei que a gente possa ver. E Deus então deu reis e príncipes, e eles passaram a confiar mais nos seus reis do que de fato na palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente não pode culpar a Deus pelas coisas ruins que por acaso venhamos sobreviver. Porque todas as tragédias, todas as coisas ruins que nos acontecem, que nos acometem, são causadas pelo próprio homem. Lá no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 39, diz assim: porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, Deus está dizendo: de quem vocês estão se queixando? Por que vocês estão murmurando? Porque a cidade foi destruída, porque vocês foram levados ao cativeiro. Vocês se queixem dos seus próprios pecados. Vocês são os responsáveis por toda esta tragédia. Meus irmãos, não é difícil vermos pessoas reclamando de Deus, porque essa pandemia não passa, porque morrendo tanta gente inocente, porque Deus não dá logo inteligência para os homens cientistas, os pesquisadores, encontrarem logo uma vacina para parar. E, meus irmãos, nós esquecemos que toda essa tragédia, esta ruína que está acontecendo no mundo, começou lá no Jardim do Éden com a desobediência de Adão e Eva. E vem se perpetuando ao longo dos séculos. Mas, meus irmãos, o versículo que nós acabamos de ler não termina aqui. Deus dizendo: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Ou seja, vocês são os responsáveis por todas estas calamidades. Mas Deus continua dizendo: e só de mim o teu socorro. Ou seja,
A ruína do homem é causada por ele mesmo. A ruína de Israel, do povo de Israel, do reino do norte, aqui, que Oséias profetizou para o reino do norte, que inclusive foi exterminado no ano 722, como nós já dissemos. Mas Deus ao mesmo tempo está dizendo, mas só quem pode te ajudar sou eu. Os teus reis, os teus príncipes, as alianças políticas, o dinheiro, nada pode ajudar vocês. E só de mim, Deus diz aqui, o teu socorro. O salmista diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então ele conclui, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, os céus e a terra. Muitas vezes os reis de Judá, eles ficavam diante de um inimigo poderoso, com um exército muito grande, muito numeroso, e eles então clamavam a Deus por socorro, suplicavam a Deus o favor do Senhor. E eles diziam então, socorre-nos, nos ajuda, porque nós viemos contra esta grande multidão, nós não sabemos o que fazer. E então a Bíblia diz que Deus respondia e Deus socorria o seu povo. Deus está dizendo aqui, Israel, vocês são culpados da ruína, das calamidades, do sofrimento, das pestes, da seca, das fome. Mas só de mim vem o teu socorro, só eu posso ajudar vocês. Salmo 46 diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, meus irmãos, quando nós estivermos passando por alguma adversidade, não vamos culpar ninguém, nem ser humano, nem o próprio Deus, porque nós temos sempre a tendência de arranjar um culpado para as nossas calamidades, para os problemas que nos sobrevêm. Mas se nós olharmos, a maioria dos nossos próprios problemas são causados por nós mesmos, pelas nossas más decisões, pelas nossas más escolhas, pela nossa falta, muitas vezes, de ação, pela nossa falta de sabedoria. Mas, por outro lado, nós temos que entender que só do Senhor vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem de nós mesmos, da nossa força, da nossa capacidade. O nosso socorro também não vem da política, do governo. O nosso socorro também não vem nem mesmo da igreja. Deus pode usar tudo isso, familiar, pode usar a igreja, pode até mesmo usar o governo para socorrer o seu povo. Mas em última instância, o nosso socorro vem do Senhor. Ele pode usar todos esses meios. Então, meus irmãos, que nós possamos meditar, pensar e refletir, porque Deus é muito enfático aqui. Deus está dizendo, a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Tudo que aconteceu e tudo que acontecerá de ruim no meio de vocês é culpa de vocês mesmos. Mas eu estou aqui para te socorrer. E só eu posso te socorrer. Ninguém mais. Meus irmãos, que nós possamos, diante de todas as situações adversas que a gente enfrenta muitas vezes, entender que o nosso socorro vem do Senhor. Então é clamar com fé, com confiança. Não confiemos em ninguém. Confiemos apenas no Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso para nos responder. Que Deus, então, aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, bendito e eterno Pai, reconhecemos, Senhor Deus,
que a grande maioria dos nossos problemas, Senhor, são causados por nós mesmos. Se não é por nós mesmos, mas é por outro ser humano, por outra pessoa. Mas nós também entendemos que o Senhor é poderoso para nos ajudar, para nos socorrer. Por isso, Senhor Deus, estamos clamando, suplicando a Tua ajuda e o Teu socorro para esse período tão difícil que o Brasil e o mundo estão atravessando. Ó Pai, sabemos que tudo que está acontecendo está cumprindo os Teus propósitos. Mas isso não impede, Senhor, de clamarmos por misericórdia e suplicarmos que o Senhor possa dar um fim em toda essa situação. Reconhecemos que Tu és soberano, que Tu estás no controle de todas as coisas. E reconhecemos que o Senhor é poderoso para nos ajudar. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, que a nossa fé e a nossa confiança estejam depositados unicamente em Ti. Que não venhamos olhar para nenhum dos lados, nem para a direita, nem para a esquerda, nem mesmo para trás, mas olhar firmemente para Jesus, olhar para Ti, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Que o Senhor aplique a Tua palavra nos nossos corações e o Senhor possa nos dar uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém.